Eu vou até aproveitar essa Fala, pauta do Flamengo, Fred, essa pauta do Flamengo, Fred, até para a gente já fazer a migração para o Bahia, né? Porque isso. aí é onde eu vejo que há a possibilidade de um Flamengo dividir na atenção com outras duas Copas, desse G4 mudar e, quem sabe, um cenário, que aí é onde o Bahia pode estar entrando nesse cenário para também vaga direta, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade de duas equipes do Nordeste, que seria muito foda. Duas equipes do Nordeste entrar pelo G4 seria muito foda mesmo. Por exemplo, Pedrão, isso eu acho difícil. Pedrão, eu também acho muito. Não é que o Bahia não tem chance de G4, não. É porque, assim, de repente o Bahia pode entrar e o Fortaleza perder um pouco de força e o Bahia tomar o lugar. Mas, assim, no G4, ó, eu estava quase concordando, Minhoca agora foi um plot twist. Assim, na última cena, assim, aquele personagem morto abriu o olho assim, na última cena. Genoxa. Era Genoxa. E o G6 eu estava fechando. Na hora que falou G4, eu falei, porra, assim, aí eu já acho difícil. Não, eu não tô nem dizendo que os dois na Libertadores, um fase de grupos e outro pré, eu acho que tá caminhando para isso, mas os dois... E agora o Inter, foda-se, né? O Inter que tava ameaçando o Fortaleza, o Bahia... Não, eu não tô nem dizendo assim... Eu acho difícil, mesmo considerando a hipótese que a fase de grupos da Libertadores pode virar até um G5, porque de repente um cara que... O Botafogo ali dentro ganha Libertadores, por exemplo, o próprio Flamengo. Mas lembrando, não estou dizendo que é algo crível, não. Só estou dizendo que o Flamengo, nesse momento, para quem... Porque isso vale para o São Paulo, isso vale para o Cruzeiro, vale até para o Inter. Né? Não, o Flamengo, sim, eu concordo com uma vaga reaberta no G4. Né? Isso. O Flamengo, nesse momento, dividindo a atenção. O Flamengo muito... Veja só, o que está acontecendo com o Flamengo nesse brasileiro nenhum time escaparia ileso e nem o Flamengo consegue escapar. Mas aí tu vai ver a escalação no fim de semana. mas são muitos desfalques. Mas mesmo assim, o time vai ser forte. Vai ter Bruno Henrique lá no ataque, vai ter Arrascaeta. Tá... Se bem que sentiu a coxa do... O adversário olha assim, Cássio, meu amigo, não sabe que estava morto. É uma hidra o Flamengo. Pedrão, vamos colocar o Bahia aqui para análise. Você já trouxe aí na tela o Bahia. Porque eu acho que existem dois olhares. Muito mais do que para o Fortaleza. Eu acho que o Bahia existe dois olhares. Esse que Minhoca introduziu, que é um novo olhar. Já há algum tempo a gente não tratava a chance do Bahia de furar o G4. Né? Teve um momento ali no começo da competição que o Bahia estava no bloco de cima, depois desceu um pouco e acabou estabilizando aí nessa faixa da sexta posição, né? No entorno da sexta colocação. De fato, todos os problemas do Flamengo e um eventual desinteresse de uma disputa pelo título podem deixar o Flamengo numa posição vulnerável para ser ultrapassado, seja por São Paulo, seja por Bahia, seja por Cruzeiro, seja por Inter, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Bahia é sexto, Cruzeiro e Inter são perseguidores próximos, são perseguidores duros, tá? O Vasco, em menor grau, tem 2 jogos a menos ali, mas é um time mais frágil tecnicamente, né? O Atlético Mineiro ficou para trás. E eu cito esse risco também, porque é um ano em que, pelo menos na Copa do Brasil, a gente já enxerga um perigo de ter um campeão da Copa do Brasil fora do G6, fora do G7. Tá? E Sul-Americana e Libertadores ainda muito em aberto para a gente projetar isso. Então, nesse momento, Pedro, se o torcedor do Bahia, se o torcedor do Fortaleza passou 1 hora discutindo para onde olhar, o do Bahia eu acho que é consenso que é um olho para cima e um olho para baixo, né? Não tem muito como ser diferente, né? Claro, mas assim, com foco total na Libertadores, né? Seja olhando para cima ou para baixo. Exatamente. Seja ganhar o 4º ou defender o 7º, que seja, né? Claro, o Bahia está numa posição ali, Fred, que ele ainda pode sonhar com posições acima, né? Pode sonhar com o G4. A tabela mostra isso. Mas também não tem aquele luxo de ficar confortável sem olhar para trás. É óbvio que vai precisar olhar para o Cruzeiro e precisa olhar para a Inter e também para o Vasco. Conseguiu um resultado importantíssimo contra o Atlético Mineiro, aproveitou uma oportunidade, né, de pegar um Atlético Mineiro totalmente focado na Libertadores.
e aproveitou bem, fez o que tinha que fazer. Consequentemente, abriu 3 pontos em relação ao adversário, que pode ser um adversário direto nessa briga também. Então, assim, é uma posição que permite ao torcedor sonhar e faz também que qualquer coisa que não seja Libertadores seja decepcionante, né? Vai ter isso. Você vai terminar o ano... Não, total. Mas aí é total. Na 8ª posição, 9ª posição, sem Libertadores, vai ser um ano decepcionante. Não, total. Até porque aí soma tudo, né? Exatamente. Aí soma derrota, perdeu o estadual, perdeu eliminado em casa numa semifinal da Copa do Nordeste, tabu mantido na Copa do Brasil, aí soma tudo, pô. Isso, sem dúvida. E em relação ao brasileiro, eu acho que a gente acaba ficando muito ligado ao que aconteceu na rodada, né? E o Bahia venceu bem o jogo que teve. Mas a gente ainda não sabe qual Bahia nós teremos no próximo jogo, né? Se vai ser o Bahia que venceu bem o Atlético Mineiro, especialmente no segundo tempo, ou se vai ser o Bahia que não jogou absolutamente nada contra o Flamengo, que perdeu uma boa possibilidade também de avançar na Copa do Brasil, que seria um feito inédito. Eu me prendo mais ao Bahia do Campeonato Brasileiro, tá? O Bahia do Campeonato Brasileiro, em alguns momentos, foi um time que se mostrou muito bem e jogou um futebol que faz com que a gente olhe para a posição dele na tabela. Deu uma estabilizada boa. Né? A gente olha para a posição dele na tabela e a gente sabe que aquela posição é condizente com o que o Bahia fez na tabela até aqui. O Bahia não está ali por acaso, o Bahia está ali porque tem, de fato, um time que briga por G6 e que pode sonhar até com G4. Mas os próximos jogos vão ser muito importantes, né? Assim, eu estava olhando aqui a tabela do Bahia e você consegue ali desenhar 15 pontos com uma certa, não diria tranquilidade, porque não tem jogo fácil, até o mas final, né? de forma natural. 15 pontos natural, até o fim, Até o final do campeonato. 5 próximas rodadas. Até o final do campeonato. Que aí o Bahia chega a 57 pontos, que é meio que uma posição ali, uma pontuação que não tem muito conforto, né? Que o time pode ir para a Libertadores, como pode não ir também. Então, a posição do Bahia é essa de briga intensa até o fim do campeonato, e aí vai depender muito do rendimento do time, né? Total. Agora, assim como o jogo do Atlético Mineiro foi um jogo de oportunidade, o Bahia tende a ter mais alguns jogos de oportunidade pela frente, né? Fortaleza, a gente fez aqui todo o debate, eu acho que não vai ser, eu acho que no Castelão, em terceiro lugar, vai ser um Fortaleza muito próximo da sua força máxima, vai ser um jogo de rodagem de elenco, mas com cara de Fortaleza, não vai ser um Fortaleza descaracterizado, longe disso. Mas o Flamengo pode ser, né? O Flamengo... depois o Bahia recebe Criciúma e Flamengo, não é isso, Pedro? Isso, tá na tela? Tá na tela. Inclusive, eu aumentei aqui. Eu falei de cabeça, mas tá na tela. O do Flamengo envolve ali, se eu não me engano, a decisão dele contra o Penharol e o primeiro jogo de ida contra o Corinthians. Exatamente. Então, aí o Flamengo deve ser muito descaracterizado de Salvador. Porque aí é quando o lado nordeste da infraestrutura, da logística, passa a ser favorável. Inclusive, para o Fortaleza, para o Ceará, foi por muito tempo. Porque assim, meu irmão, não dá para ir não. Se fosse aqui... Se fosse aqui contra o Red Bull Bragantino, a gente até ia, mas, porra, vou para Fortaleza nada, vou para Salvador nada. E aí pode acabar sendo aí uma sequência boa, né, Pedro? Essa sequência assim, Fortaleza é dura no papel, mas que na prática pode resultar em mais de 6 pontos, né? Não, claro, qualquer sequência no brasileiro é dura, mas o Fortaleza é um jogo difícil, complicado, o Bahia não é favorito, o Fortaleza é o mais difícil dos 3. Mais, sem dúvida, concordo, especialmente considerando o momento do Flamengo ali dividindo a atenção. O Flamengo, por sinal, o Bahia tá num tabu absurdo com o Flamengo, né? O problema é esse, o Rogério tem que ficar suspenso com esse jogo. Não só o Rogério, né? O próprio Bahia, são 10 derrotas seguidas pro Flamengo, algo que nunca havia acontecido na história do Bahia. Algum time do G1, do antigo G11, antigo G12, né? Tá querendo voltar a ser G12, inclusive, mas enfim, do antigo G12. Alguém já tinha vencido o Bahia 10 vezes de forma consecutiva? Não, nenhum time, nem do G12, nem de lugar nenhum, venceu nem o Bahia. Lugar mais... nenhum. É só de G12, qualquer lugar do mundo. Algum time já tinha vencido o Bahia 10 vezes seguidas? O recorde até então era de 8 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro lá na década de 70. Já levantasse essa miserável. Já levantei. Pô, esse cara levanta nome de jogador dia de chuva, pô. Da década de 70. Da década de 70. O Bahia passou, acho que 25 anos sem ganhar do Atlético Mineiro. E
no final desses 25 anos, teve essa sequência de 8 derrotas. Meu velho, assim, 10 lapadas seguidas pro Flamengo. Mesmo sendo esse Flamengo, o Flamengo atual, muito milionário, mas assim, não tem um empatezinho, porque, meu irmão. assim, o Sport perdeu 6 jogos seguidos do Flamengo, mas o último jogo estava rebaixado e empatou, que foi o jogo da Arena Pernambuco. Foi o último jogo assim, meu irmão, 10 derrotas, porra. Caramba. É absurdo. E teve goleada aí no meio, né? 5-0. Em Salvador, inclusive. Salvador foi. Agora é impressionante, né? Porque aquele 3-0 em cima do Flamengo de Jorge Jesus está tão vivo, né, na memória. Mas é o último jogo que começa isso, né? Cobrou seu preço. Cobraram o preço. Fez aquela maldade para tá tão vivo na memória. Cara, 10 jogos, meu irmão. Eu fico pensando assim. Pega assim, qual é que tá a galera aqui, meu irmão? É porque o Bahia tá passando por isso. Mas assim, tente pegar o seu time perdendo um jogo, né? 10 jogos que o adversário que você enfrenta com certa regularidade, perder 10 vezes de forma consecutiva. Meu irmão. Que negócio hostil danado, pô. Não, e assim, a gente tá falando dessa sequência de 3 jogos, né? Com Fortaleza, Criciúma e Flamengo, que o Bahia precisa pontuar. Até porque logo depois vem a sequência de confrontos diretos, né? Contra Cruzeiro, Vasco, os 2 fora de casa. E o São Paulo aqui em Salvador. E aí eu acho que essa sequência que vai definir... E aí tá muito longe pra gente dizer se vão ser jogos mexidos ou não. Né? Aí a gente não sabe o que vai ter acontecido com São Paulo. Mas certamente serão confrontos diretos, né? Sim, sim. E aí, eu acho que vai ser uma sequência que não vai definir completamente a situação do Bahia na tabela, mas vai ser muito importante. Agora, o Cruzeiro não decolou como a gente achava que ia decolar, né, nesse segundo turno. Tem uma frustração aí em relação ao Cruzeiro. Botou 44 mil pessoas contra o São Paulo, perdeu o time reserva de São Paulo. Assim, é algo que foi frustrante. E pagou, né? Se vê que eles pagaram para ter esse jogo aí, porque tava com um contrato lá com uma empresa que ia fazer esse jogo fora, né? Acho que Cariacica também, como foi do Fortaleza. Olha como a linha do Cruzeiro começa a ficar menos para cima, né? Começa a ficar mais deitada. Eu acho que o Cruzeiro, assim, o Seabra, né? O treinador começou a ter dificuldades de encontrar um padrão de time. Começou a tropeçar muito, o mando de campo que era muito forte, desde a derrota para o Fortaleza, apesar de ter sido de Cariacica, mas empatou com o Galo, né? No clássico. Empatou com o Inter, perdendo pênalti, perdeu para o Inter jogando lá, né? Foi 2 jogos em sequência. Eu acho que o Cruzeiro ainda é um time para ficar de olho, mas já não é mais aquela equipe que a gente tinha colocado, né? Porque, queira ou não, ainda tem um patamar. O que, na verdade, teve de novidade é a chegada do Inter. O Inter, na verdade, assim, é uma chegada que ainda não chegou, né? É uma chegada indicada. Não, para essa disputa do Bahia, eu acho que chegou. Pois é. Para essa do Bahia, chegou. Os jogos que restam é Flamengo e pesado, né? E Bragantino. Né? Tem 2 jogos fora agora. Aí é aquela mesma conta que a gente faz do Sport. Pô. É aquela mesma conta que a gente fazia pro Sport quando tinha 2 a menos. Dá pelo menos 3 pontos para eles. Tá? Aí com 3 pontos, já tá 1 ponto do Bahia. Então, assim, eu acho que para essa disputa, o Inter existe. No retrovisor do Bahia, tá. No retrovisor do Fortaleza, não. Sim. No retrovisor do Bahia, tá. Eu acho que a disputa é essa. Veja só. Gostei da sua introdução do Flamengo. Porque realmente uma série de contextos pode colocar o Flamengo nessa disputa. Matematicamente já está, inclusive, né? Tem um julgamento que é esse jogo com o Inter. Daqui a 3 rodadas, uma Fonte Nova, com certeza. Exatamente. E um time a 100%, outra 30%. Jogando 100% e um time dividindo a atenção. Muito dividido. Dividido fisicamente, né? Destroçado por ausências, né? Então você tem Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Inter. Tá? Possivelmente todos vão para a Libertadores. Possivelmente. Acho que um G8 ainda é um desenho bem possível. Seria um pouquinho de alarmismo colocar o G8 já em risco. Mas tem risco. Ainda bota o G7. 7 a gente assina. 7 então, assina. Se a gente tá no 7, desses 5, só um não vai para Libertadores. Mas ainda assim, a chance de o G8 ir é pelo menos 50%. Pelo menos. Porque o Flamengo, queira ou não, só tem o Flamengo, mas o Flamengo é favorito na Copa do Brasil, né? E Libertadores, os brasileiros são muito favoritos. Só que a final é na casa do River, a gente sabe que tem essa questão, né? E aí, realmente, é o que Pedro falou. Seria um castigo muito duro você sobrar
em uma lista que basicamente um sobra, né? Mas alguém acha que o Bahia não pega essa Libertadores? Valendo a fase preliminar, que não é Não, problema qualquer nenhum. Libertadores. Qualquer Libertadores. Eu acho que o time está ali há muito tempo e dá sinais animadores para pegar essa vaga. Eu acho que o único contexto que prejudicou o Bahia em alguma parte foi quando, de fato, ele teve que dividir a atenção quando foi jogos sequenciais, e o Rogério sempre foi assim, um treinador que não consegue, às vezes, manter isso que a gente estava elogiando o Fortaleza, né? O Fortaleza consegue, às vezes, fazer isso. O Bahia sente muito mudanças no time. Precisa rodar o elenco, e agora não. Agora é força, foco total com a Série A. A tendência é que vai conseguir. Agora, sim, nessa projeção, é porque o Pedro colocou o mínimo possível, foi, Pedro, aqueles 15 pontos, né? 15 pontos é o mínimo possível que o Bahia deve ser conquistados com naturalidade. Eu acho que a projeção ali para sexto colocado vai estar beirando 61. Vamos fazer isso sem o pessimismo de Pedro. Pedro, bota aí os últimos jogos do Bahia. Mas eu acho assim, ele foi coerente. Assim, o mínimo que o Bahia deve alcançar é 15 pontos até o final. Mas vai passar por uma turma. Vamos lá, que a turma já subiu? Peraí, que aqui não é o Bahia, não. Deixa eu botar o Bahia. Aí é o Inter. Pro torcedor do Bahia se tremer agora, que a turma vai fazer uma projeção. Jogos em casa são bem duros, com exceção do último, né? Que é o Atlético Goianiense. Jogos em casa. Criciúma, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. Vamos lá, 3 pontos no último. Vamos lá, vamos tentar. Onde tem 3 pontos garantidos, né? Vamos começar assim. Atlético Goianiense é 3 pontos somados. Acho que o Atlético Paranaense a gente pode colocar também. Tem tudo para ser. Palmeiras e São Paulo são jogos mais duros. Criciúma, 9. 3 pontos. Claro 9. Que o Bahia vacilou em casa já esse ano contra o Cuiabá, tá? Mas o Criciúma tá numa fase horrorosa. A gente tá pensando, o Cuiabá também tava, mas... 9. A gente tá vendo 9 aqui com os resultados naturais. Vamos lá, resultados naturais. 9. E aí você 3 do Cuiabá fora. Tem 12. Juventude fora, chato. Aí a gente já entra naqueles jogos que o Bahia pode conquistar 3 pontos. Pronto, veja só. Em 4 a gente arrumou 12. Sobra 8 jogos. O Bahia deve arrumar aí pelo menos mais uns 6 pontos. Tá, eu acho que os 18, Pedro, já é uma conta. O Bahia tem 53% de aproveitamento do campeonato. Realista, 18. 15 é pessimista. 15 é pessimista. 18 é uma meta até a buscar. Você seguir mais ou menos na balada que você está do campeonato. O Bahia tem 53% de aproveitamento, 18, 19 pontos, né? E aí com 18 são 60 no final, né? São 60. Isso. E aí é muito difícil não estar na Libertadores. Pedrão, coloca aí. Rodada final, 38ª rodada, médias por posição. Pra gente ver 60 pontos. A pior posição de alguém com 60 pontos. Pode São ser Paulo naquele outro campeão semelhantes também. São Paulo né? fez 63. Foi em 2019. 2019, 63 pontos na sexta. Aí bastaria 58, né, no caso. A maior pontuação é 61 ali, ó, 2014. 60, tem um 61 aqui em 2014, na 7ª posição, né? Que foi, vamos ver quem foi aqui. Foi o Grêmio. Mas é raro, né? 60 pontos, raro. Normalmente você tá ali no dia 5. Mas lembrando, ó, é curioso, ó, porque a gente pegou 2019, não foi? Que foi o ano do São Paulo, e 2014, que são as menores pontuações de permanência, que é o do Ceará. Sim. E o Palmeiras de 2014, que só... É verdade. Então, assim, tudo também depende de como também esse Z4, se por acaso não somar muitos pontos, isso, assim, se por acaso melhorar, aí pode ser que uma pontuação tão elevada. Agora, se ficar uma discrepância grande G6 ali com Z4, aí pode dar essa pontuação mais elevada. A gente tá um campeonato... Marca, não, só tá 2023, né? Não tem, é porque não teve a 38ª. Volta para a rodada atual, por favor, Pedrão. Pra gente ver. Mas aí tá tão desigual ainda, né? Tão difícil ver isso com jogos abertos. A gente tem. Melhorou, né? Eu vou até voltar aqui para a classificação, porque a gente vê que do primeiro colocado até o 7º, só o Flamengo tem um jogo a menos. Então, é verdade. Esse recorte aí você tem até algum parâmetro, né? Os jogos que faltam estão aqui. Acho que é dia 25, se eu não me engano. Dia 25 vai ter mais 2 jogos que estão atrasados. Porque eu queria ver isso porque o campeonato
tá só um pouquinho acima da média histórica ali em cima, né? Então 60 sugere uma segurança de quinta, sexta posição, né? Eu diria que está bem próximo até da média histórica, né? Porque certamente você vai ter, quando os times de baixo fizerem seus jogos, eles vão pontuar, mas talvez nessa região de cima tá um pouquinho acima, porque o Inter vai sair do zero, aí o Cruzeiro, por exemplo, poderia ficar 3 acima, tá entendendo? Em oitavo. O Inter tem jogando, verdade. Pode ter um aumento grande ali. Bahia, por exemplo, poderia ficar 3, 4 acima. Pode ter uma distorção grande acima aí. Mas não vejo a ponto de ameaçar os 60, Minhoca. Os 60 é um número histórico, né? Eu tô colocando ali como uma pontuação mais segura. Porque como nesse momento do campeonato, aliás, ao longo do campeonato, a gente viu muito uma predominância realmente do pessoal da parte de cima, né? Principalmente os 7. Agora que o Inter tá chegando nesse bloco. Mas esse 7 aí, eu acho que quando terminou o primeiro terço até agora, esse G7 aí se estabeleceu. Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Botafogo. Esses 7 aí praticamente ficaram intactos. Agora tem uma ameaça, que é por isso que a gente tem que olhar podendo ter cenário. Se for só G7, esse oitavo pode acabar sobrando. E aí é bom ficar de olho. 57 lá que o Pedro falou, não é bem a pontuação, não. Talvez um 59. Não, eu trabalharia, eu, Fred, trabalharia com os 60 que eu falei. Com 60. É que eu estou chamando de meta agora. 50% de aproveitamento, 18 pontinhos, meta para o Bahia, né? Foi até... Pedro, que também não é um otimista por natureza, ele foi levemente pessimista, não foi... Veja só, eu fui para uma projeção de pontos conquistados com naturalidade, tá? Com naturalidade. Veja só, eu considerei ali 12 obrigação. Eu fui um pouquinho além. Mais 3 aí. 3 é muito pouco, pô. Tá danado. Em 8 dos jogos não, só fazer mas 3. Veja só, eu conquistei 3, botei 3 ali. Tu tá dando uma chancezinha de merda nas contas de luz, né? Exatamente. Porque você tem a compensação, né? Você faz umas merdas na conta de luz e você vai pagar. Mas veja só, o Bahia vai pegar, a reta final do Bahia, veja só, ele vai pegar Atlético Goianiense em casa rebaixado e vai pegar Cuiabá fora rebaixado, pô. Pelo amor de Deus. Vai pegar ali a reta final. Cuidado com esse, pelo amor de Deus, do Fred. É perigoso. É uma maldade. Não. Não sou maldoso, não. Veja só. Se o cara não contar aí com Cuiabá e Atlético, 6 pontos aí. Claro. Tem o Vasco que o Bahia costuma... Conto nada, eu tô respeitando o Vasco, tô respeitando todo mundo. Eu só não tô respeitando Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma na próxima rodada. E aí tu jogou o Atlético Paranaense no meio, eu peguei tua conversa. De não respeitar. Esse Atlético aí pode arrumar um empatezinho. Não, veja só, mas se o Bahia quer ir para Libertadores, o Atlético Paranaense em casa é obrigação, tá? Exatamente. Até porque vai estar querendo o famoso nada no campeonato aí, né? Região de marola absoluta. O Atlético Paranaense. Se bem que também só resta isso pro Atlético, mas não vai voltar a briga pela Libertadores. Não, mas se ele tiver dividindo a atenção ali com Sul-Americana, pode ser que. Tem Sul-Americana ainda, tá vivo, né? É porque assim, é o ano do centenário, né? Da equipe. Então, mas só aumenta o famoso quero nada, né? Exato. Só aumenta. Antes da gente passar. Bahia. Dá pro Bahia confiar aí, contra São Paulo aí, meu amigo. Fora de casa, apesar de ter ganhado do Cruzeiro. Depende muito de São Paulo e Botafogo. Da Libertadores. Vai ser contra o Flamengo essa semana.